Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes? Glória a Deus, né? Como é bom servir a esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Hoje é uma data muito especial, comemorando aqui 5 anos, né, que estamos juntamente aqui com os amados. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus por todo o bem que Ele tem feito. Ô William, tem lugar aqui à frente, ó. Tem lugar aqui à frente, tem ali no meio. Esperar os amados se acomodarem. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, né? Grandes coisas o Senhor operou no nosso meio. Respostas de orações, experiências, conhecimento da palavra, intimidade com o nosso Deus, operações de maravilhas. Tudo isso o Senhor operou a nosso favor. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dEle. Não é mérito nosso. Nós não fizemos nada para merecer. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a graça dEle nos alcançou. E como o servo dEle, Paulo, dizia, a graça dEle nos basta. E é tão somente isso que nos importa. A graça do Senhor esteja sobre nós. Se nós estivermos debaixo da graça do Senhor, nós não precisamos de mais nada, nós já temos tudo o que nós precisamos, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Eu convido os amados a estarmos de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante do altar do nosso Deus. Senhor, nós queremos te dar graças nessa hora, ó Pai. Porque se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos trouxe em segurança. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia que passamos, ó Pai. Te louvamos até mesmo, Senhor, pela chuva que está caindo, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. E nós te adoramos, ó Pai, pela tua salvação, pela tua graça que está sobre nós, Senhor. Porque reconhecemos, Senhor, que não tem nenhum em nós, ó Pai. Somos totalmente limitados, pecadores, falhos. Nessa hora nós nos colocamos diante de Ti, pedindo o perdão ao Senhor, pelas nossas falhas, os nossos pecados. Porque muitas vezes, Senhor, nós agimos de forma que não deveríamos, Senhor. Muitas vezes pensamos algo que não deveria. Muitas vezes falamos coisas que não deveriam ser ditas. E por isso nós queremos pedir ao Senhor, nos perdoe, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Porque reconhecemos que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Porque a cruz era para nós. Mas aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tomou o nosso lugar e nos salvou. Bendito seja o teu nome, Jesus. Por isso, Senhor, nós estamos aqui essa noite tão somente para adorar o teu nome, Senhor. Para te exaltar, Senhor. Porque já se passaram 5 anos. E nós estamos aqui de pé porque o Senhor nos sustentou. Bendito seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o Senhor. E nós te louvamos, Senhor, já pela tua presença aqui no nosso meio, ó Pai. Que teu Espírito Santo haja
no nosso coração, na nossa mente, para que, Senhor, nada, nenhuma preocupação, uma enfermidade, se houvesse curado agora, no nome de Jesus, venha nos impedir de adorar o Teu nome, Senhor, mas que nós saímos daqui não da maneira que entramos, mas saímos transformados pelo poder da Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Seja bem-vindo você que está pela primeira vez. Essa é a ICF nessa sala. Vamos todos juntos louvar o nome de Deus pelos 5 anos dessa igreja. Cante, levante as mãos. Nós estamos celebrando uma grande festa para Deus. Cante conosco. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dai-lhe teu coração.
Cantemos. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna.
Você que está com a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, nós vamos ler apenas o verso 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 12. Nós só vamos ler apenas esse versículo. Amém? Todos encontraram? Está projetado aqui também, nós podemos ler juntos, né? Eu não vou ler aqui na minha Bíblia, porque a versão da minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. A que está projetada aqui é a Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Então a gente vai ler o que está projetado aqui. Leiamos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Graças te damos, ó Pai, pela operação do Teu Santo Espírito até aqui. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que Teu Espírito Santo continue agindo e direcionando, Senhor meu Deus, as nossas vidas. Que Ele, Senhor meu Deus, guie todo esse período, porque sem a ação e sem a direção do Espírito Santo nós nada podemos fazer. Por isso nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema dessa mensagem é: até aqui, mas ainda não terminou. Essa mensagem não vai ser uma mensagem expositiva. Eu não vou me ater ao texto. É uma mensagem temática, né? Então nós vamos abordar sobre o tema de até aqui. O Senhor tem nos ajudado, para a honra e glória do Senhor. Mas isso não é o fim. Por isso que o tema da mensagem é até aqui, mas ainda não terminou. Louvado seja o nome do Senhor. O contexto histórico aqui é que o povo de Israel atravessava um período muito difícil, distante do Senhor. Estava adorando outros deuses. Uma crise espiritual tremenda. Mas Samuel, ele foi aos pés do Senhor, orou ao Senhor. E o povo então viu a sua transgressão, pediu perdão, se reconciliou com Deus, porque eles haviam sido derrotados pelos filisteus. A arca tinha sido levada e o povo enfrentava várias derrotas. Mas para a glória do nosso Deus, Ele nunca... O nosso Deus não é um Deus distante, mas é um Deus de perto. É um Deus presente. Emanuel, Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra então nos fala que Samuel intercedeu e trovejou, e aquilo confundiu os filisteus, e eles fugiram. Israel foi vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E para comemorar essa vitória, para louvar o nome do Senhor, Samuel então pega uma pedra e coloca ali no lugar e chama aquela pedra de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. E meus amados, ao longo de toda a nossa caminhada, Deus tem nos ajudado. Deus tem sido a nossa pedra de ajuda. A pedra que os edificadores rejeitaram, nós não rejeitamos. Muito pelo contrário, nós firmamos a nossa vida nele.
nessa rocha firme, poderosa, que tem nos sustentado até aqui. E Samuel, então, o que ele estava querendo dizer com essa passagem? Porque era comum, naquela época, toda vez que o Senhor dava alguma vitória, alcançava-se alguma bênção da parte do Senhor, uma bênção maravilhosa, era-se de costume levantar um altar em adoração ao Senhor. E Samuel, então, ele fez isso, colocou aquela pedra ali, com um memorial, porque certamente toda vez que alguém passasse por aquela pedra, se lembraria dos feitos do Senhor. Mas quando ele diz até aqui, Samuel, ele começa a olhar também para o passado. E quando eu digo olhar para o passado, eu não estou querendo dizer para nós olharmos para nossas mazelas passadas. Não é isso. Mas eu quero que os irmãos façam uma reflexão na sua vida do que aonde você estava e aonde Deus te trouxe até hoje. De como era a sua vida antes e como é a sua vida agora. Meus amados, o homem que vive sem Deus, ele vive perdido nas suas ilusões, nos seus pensamentos, nas suas ações. Mas o homem que tem a pedra de ajuda, que tem o Senhor na sua vida, ele não se preocupa com nada, porque Deus sustenta a vida dele. Meus amados, Samuel sabia muito bem a quem ele estava recorrendo, porque Samuel foi fruto de um milagre. Quem aqui conhece a história de Samuel? Levante a mão, por favor. Foi um milagre ou não foi? A sua mãe não podia gerar. Mas como Deus é bom o tempo todo, como o amor de Deus é grande para com o homem, como Deus é maravilhoso em todo o tempo, Deus abriu a madre de Ana. E ela cumpriu o voto que ela havia feito com o Senhor. Porque ela havia feito um voto ao Senhor: olha, se o Senhor me der um filho varão, eu o darei ao Senhor. Ele servirá para o Senhor todos os dias da sua vida. Então, meus amados, a vida de Samuel já começa através de uma operação de milagre. E você que está aqui nessa noite, eu que estou aqui nessa noite, a nossa vida também é um milagre. Ah, mas como assim, pastor? Não é um milagre, é sim. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós. Mas pela graça do Senhor, hoje nós somos amigos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E meus amados, não há nada melhor para nós do que nós vemos o que o Senhor nos fez ao longo de toda a nossa vida. Então, até aqui não é uma frase bonita que Samuel simplesmente declarou, mas é uma declaração de gratidão. É um reconhecimento de tudo que ele tem, de tudo que ele alcançou, foi resultado da operação do Senhor. E meus amados, se nós estamos aqui nessa noite, tudo que nós temos foi resultado de uma ação do nosso Deus na nossa vida. A nossa saúde, a nossa família, a nossa salvação, tudo é resultado de uma ação do Senhor para conosco. Então, meus amados, o até aqui aponta para um caminho que nós já percorremos. Um reconhecimento de tudo que já aconteceu até esse exato momento. Nesse dia 18 de outubro de 2025. Quantas coisas o Senhor fez por nós.
Quantos milagres, quantas orações respondidas, quantas lágrimas derramadas. Quantas vezes nós olhamos para a nossa situação e falamos assim: Senhor, eu não vou conseguir, mas o Senhor enviou o recurso necessário para que nós alcançássemos a vitória. Quantas vezes nós fomos para o joelho para orar a Deus, para pedir uma intervenção dEle, e Deus prontamente nos atendeu. Meus amados, nós estamos aqui, foi porque Ele nos sustentou, foi porque Ele nos guardou. Então, até aqui, é nós olharmos para o passado e ver que nós não conquistamos nada pelo nosso mérito. Nós não conquistamos nada pela nossa força. Nós não conquistamos nada pelo nosso entendimento. Mas se nós chegamos até aqui, foi porque Deus nos trouxe com a sua mão poderosa. Foi porque Ele nos conduziu, porque Ele é um Deus de perto. É um Deus de longe também. Porque Ele quer trazer o homem cada vez mais para perto dEle. Mas nós servimos um Deus que está conosco todos os instantes. É um Deus que está ao nosso lado. Quantos momentos de tristeza você passou ao longo de todos esses anos e Deus te consolou. Quantas vezes você estava triste por alguma situação e Deus alegrou o seu coração. Meus amados, o até aqui que Samuel estava dizendo era isso. Estava falando para o povo: olha, Deus fez isso. Olha, veja só o que o Senhor fez. Tirou o povo lá do Egito com mão forte. Trouxe aqui, abriu o Mar Vermelho. Abriu o Rio Jordão. Deu a terra prometida para vocês. O que Deus fez, olha quantas maravilhas. Meus amados, nós não podemos negar o que Deus tem feito por nós. Não podemos negar. E o maior feito que Ele fez por nós, sabe qual foi? Nos salvar. Nos salvar. O salmista, no Salmo 103, versículo 2, ele vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós temos um defeito de fábrica, que nós só lembramos das coisas ruins que nos acontecem, sabia? Se eu perguntar para cada um o que foi de ruim que aconteceu hoje, certamente todos vão lembrar. Certamente. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas se eu perguntar uma coisa de bom que aconteceu na sua vida, você é capaz de lembrar? E sabe o que foi a primeira coisa de bom que aconteceu hoje na sua vida? Você abriu os seus olhos para viver mais um dia. E foi Deus que te concedeu isso. Foi Deus que te presenteou com isso. Então, meus amados, nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a nossa pedra de ajuda está ao nosso lado. Então, meus amados, Samuel estava falando para o povo: olha para o passado. Quantas coisas boas o Senhor nos fez. Mas o até aqui também mostra o momento presente. Ele não só remete o que Deus fez no passado, mas remete agora o presente, o que nós estamos vivendo agora. E o que nós estamos vivendo agora, meus amados, é um Deus presente conosco. Ele não é apenas um Deus de histórias que muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas conhecem Deus histórico. Ah, eu ouvi que Deus fez isso. Ah, eu ouvi falar que Deus fez aquilo. Eu ouvi falar que Jesus faz isso. Meus amados, nós somos um povo que nós não ouvimos falar,
os nossos olhos veem. Os nossos olhos veem a operação do Senhor. Os nossos olhos contemplam as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um Deus presente. Um Deus que caminha conosco todos os dias. Um Deus que não nos desampara. Um Deus que está conosco a cada culto. Um Deus que está conosco em cada oração. Um Deus que está conosco em cada lágrima derramada. Em cada louvor cantado. Em cada passo que nós damos. E o maior motivo da nossa alegria é ter esse Deus presente conosco. Não há alegria maior para nós do que termos um Deus que está presente ao nosso lado. E Paulo vai declarar isso. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meus amados, a nossa alegria não depende de circunstância. Eu não sei o que cada um aqui está passando. Eu não sei o que você deixou no dia de hoje para estar aqui. Mas eu sei de uma coisa. Nós sairemos daqui muito mais alegres do que nós entramos. E essa alegria não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria eterna. É uma alegria que só Deus pode nos dar. É a paz que excede todo entendimento. O mundo não compreende. O salmista vai dizer no Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é. Ele está dizendo no presente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, meus amados, nós estamos seguros debaixo das suas boas mãos, porque Ele é o nosso refúgio. Deus não foi, Ele é, no presente. É a nossa fortaleza. É o socorro bem presente no momento de angústia. Você está angustiado nessa noite? Descanse nos braços do Senhor. Deixe o Senhor te abraçar. Deixe o Senhor consolar o seu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa pedra de ajuda está neste lugar. Porque muitas vezes, nas nossas circunstâncias que nós passamos, Deus fica em silêncio. É ou não é? Quantas vezes Deus não responde nada, não fala nada? Não é verdade? Isso até parece uma eternidade, não é verdade? Isso não quer dizer que Ele está distante de você. Isso não quer dizer que Ele está alheio à sua luta. Isso não quer dizer que Ele não está se importando com o que você está passando. Não. Ele continua trabalhando. Ele continua operando. Ele continua zelando pela sua vida. O guarda de Israel não dorme. Ele não dorme. O nosso Deus continua trabalhando. E quando Samuel diz até aqui, que é o momento presente agora que nós estamos falando, é uma declaração de dependência. Ou seja, até este ponto, a mão de Deus esteve presente. Samuel não está dizendo assim, olha, eu cheguei até aqui, eu consegui, olha, pela minha oração. Ele não falou isso. Mas ele disse assim, o Senhor me ajudou. O Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. E revela uma coisa muito importante para nós. Que nós, sem o Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada.
nada. João 15, verso 5 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só a dependência. Quem somos nós sem o nosso Deus? O que seria de cada um de nós se não fosse o nosso Deus? Quantos de nós aqui já tomamos alguma decisão que depois nós fomos ver que a decisão foi errada? Quantas vezes? Porque nós teimosos, né? Muitas vezes Deus fala assim: não faz. Ah não, eu vou fazer assim porque eu entendo que isso é o certo. Então eu vou fazer. E aí dá ruim. Mas, meus amados, não tem nada melhor do que depender de Deus. Não tem nada melhor do que ser sustentado pela sua graça. Não tem nada melhor do que provar da fidelidade do Senhor. Nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel para conosco. Ele é fiel no tempo. Então, meus amados, nós não podemos caminhar como se nós estivéssemos sozinhos. Tomar as decisões por si só. Não, Deus está cuidando de você, mesmo que não pareça. Ah, mas eu já estou orando por isso há tantos anos, pastor. Eu já estou enfrentando essa luta há tanto tempo, parece que não passa. Mas isso quer dizer que você deve perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque Deus não se ausenta. Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para mentir. Mas antes Ele cumpre toda a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o até aqui agora Ele vai apontar também. Nós já falamos do passado, falamos do presente, e o até aqui Ele vai apontar. Agradeceu pelos feitos do passado, agradeceu pelos feitos do presente. Ele olha agora para o futuro. Porque ele vai falar, ele no seu coração, o entendimento dele é o seguinte: olha, Deus me trouxe até aqui. Trouxe até aqui. Te deu muitas bênçãos, te preservou, te guardou, te deu saúde. E Ele vai continuar fazendo isso até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Ele vai continuar guardando a sua vida. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar. Talvez alguns de nós possa querer abandonar o Senhor. Mas o Senhor jamais, Ele nos abandona. Deus nunca desiste de nós. Viu? Isso no seu coração. Deus não desiste de nós. A palavra do Senhor fala assim, que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus jamais vai nos abandonar. Veja o tamanho da profundidade do amor de Deus para conosco. Todos nós aqui somos filhos, né? E não tem nada aqui na terra que se compare ao amor de uma mãe para com o seu filho. A mãe faz tudo pelo filho. Faz tudo. Faz tudo pelo seu filho. E a palavra fala que ainda que a mãe abandone o seu filho. Olha só. Uma coisa que é difícil.
de acontecer. Mas Deus não abandona. Mostra o tamanho do amor do Senhor pela minha vida e pela sua vida. E até aqui, Samuel não estava querendo dizer que havia terminado. Não terminou aqui. Samuel sabia que viriam as outras batalhas, que viriam outros exércitos, que viriam outras lutas. Mas o até aqui agora, ele estava falando da confiança que ele tinha no Senhor. Olha, o Senhor me trouxe até aqui, mas Ele vai continuar comigo. Ele vai continuar me conduzindo. Ele vai continuar me guiando. Porque o mesmo Deus que me trouxe até aqui, Ele vai continuar guiando a minha vida até o fim. Porque aquele que começou a boa obra, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou, Ele vai terminar. E nós estamos caminhando para esse final. Breve Jesus voltará nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E nós ansiamos por esse dia. Porque o até aqui é uma caminhada contínua. O até aqui, Deus vai nos fazer caminhar cada vez mais, querer estar diante dEle cada vez mais. Porque, meus amados, como é bom servir a esse Deus. Nós estamos aqui nessa noite comemorando 5 anos em que o Senhor nos trouxe a este lugar. E louvado seja o nome do Senhor pelos feitos dEle, pelas maravilhas, pelas respostas de oração, pelo cuidado dEle, pelo zelo que Ele tem conosco. Talvez 5 anos possa parecer pouco, mas eu vou dizer para os irmãos, 5 anos foram 5 anos que, olha, se cada um aqui for contar a experiência nesses 5 anos, nós vamos ficar aqui 5 anos contando, porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Famílias restauradas, feridas curadas, fé renovada, enfermidades curadas. Como Deus é bom, meus amados. Eu convido a você a estar de pé. Enquanto o grupo louvor toma um lugar, os irmãos, por favor, em pé. Meus amados, o até aqui que ponta para o futuro para nós não é terra incerta. O futuro para nós não é um território de medo, mas é um território de esperança. Mas por que esperança, pastor? Se o amanhã pertence a Deus, exatamente, o amanhã pertence ao Senhor, mas é um território de esperança, sabe por quê? Porque se nós passarmos hoje, nós vamos para a eternidade. E essa é a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Então, por isso, o futuro para nós não é uma terra incerta, não é um território de medo, mas é uma certeza que nós temos, que nós estaremos com Deus na eternidade. Então, meus amados, Samuel, quando ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor, ele estava nos ensinando a olhar para trás com gratidão. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez para nós no passado. Olhar para o presente com fé, porque Deus tem nos sustentado,
tem nos mantido de pé, dia após dia, segurando a nossa mão firme e nos aponta para um futuro de esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. O cuidado de Deus não tem prazo de validade. O cuidado de Deus é eterno. A fidelidade de Deus não se esgota com o tempo. Deus é fiel o tempo inteiro, o tempo todo. A graça que está sobre nós, a graça de Deus não depende da circunstância. A graça de Deus é derramada sobre cada um de nós sem medida. A tua graça nos basta, Senhor. Então hoje nós podemos declarar de todo o nosso coração: até aqui nos ajudou o Senhor, e continuará nos ajudando, porque Deus é a nossa pedra de ajuda. Ebenezer, louvado seja o nome do Senhor. A bondade de Deus está sobre nós, vai continuar até o grande dia. Deus é bom, ouve ao Senhor, adore o nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor continuará nos ajudando. O salmista no Salmo 115, verso 1 vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome nós damos glória, louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para o nosso, mas é para a glória de Deus, é para exaltar o nome dele. Bendito seja o nome de Deus. Glória a Jesus.
Aleluia, Senhor. Vamos estar de pé para orar, para encerrar? Por favor, William, Rodrigo, Paulo, sobe aqui comigo, por favor. Glórias a Deus. Esses amados que estão aqui comigo na linha de frente aqui, sofrem comigo às vezes, né? Mas são todos uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Glorifica ao Senhor, porque Deus é bom em todo tempo. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, graças nós te damos, ó Pai. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Senhor, quantas maravilhas o Senhor tem operado, Senhor meu Deus. Em todo esse período o Senhor esteve conosco. E quantas vezes, Senhor, nós pensamos em desistir, Senhor meu Deus. Mas ainda bem, Senhor, que não é a nossa vontade, mas é a Tua que prevalece, ó Pai. E nós te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor que nos atraiu. Senhor, não temos palavras para expressar tamanha gratidão no nosso coração, Senhor. Por cada lar que está aqui, por cada família. Que o Senhor continue sustentando, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor meu Deus, com a Tua boa mão, Senhor meu Deus, guardando, livrando. E que, Senhor, se o Senhor assim permitir, se o Senhor não voltar até lá, no ano que vem nós possamos estar aqui, Senhor, para mais uma vez glorificar o Teu nome. Pelos Seus feitos, pelas Suas maravilhas e principalmente, Senhor, pelo que o Senhor é para nós. Porque o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai. O Senhor é o nosso tesouro, Senhor. É o nosso bem maior, Deus. Nós não conseguimos olhar para a nossa vida e não ver o Senhor ao nosso lado. Porque o Senhor tem cuidado de nossos mínimos detalhes, Senhor. Por isso exaltado seja o Teu nome, Senhor. Adorado seja o Senhor. E pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoe a Tua igreja, as famílias, os lares, Senhor. Aqueles que não puderem estar aqui nesta noite. O Senhor também abençoe, Senhor meu Deus. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, nos guiando com o Teu Santo Espírito. Porque, Senhor, o Senhor é o dono dessa igreja. Por isso nós oramos ao Senhor agradecidos. Por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja e sobre todos os Teus que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar? Fica quem desce não.